Ok. Boa noite a todos. Estamos aqui, né, reunidos para é, falarmos sobre o último capítulo do livro Nosso Lar e relembrando, né, o capítulo 49, que André Luiz, né, fez uma visita à sua casa, né, e teve, assim, grandes surpresas, né, devido ao que estava ocorrendo lá. Ele imaginou um cenário, chegou lá e encontrou outro. Então, começa assim: na segunda noite, sentia-me cansadíssimo, começava a compreender o valor do alimento espiritual, através do amor e do entendimento recíprocos. Em nosso lar, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum, no treinamento de elevação e de muitos de nós, o que muito de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto e absorção de elementos puros através do ar e da água, mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. E aqui ele está falando, né, que ele se sentiu muito cansado, porque ele encontrou um ambiente que ele não imaginava, né, a esposa já tinha obtido o segundo matrimônio, né, o filho já tinha desvirtuado, a filha quis, né, foi mencionar o nome dele, foi repreendida no ambiente, né, então ele sentiu falta daquela vibração, né, que ele tinha lá em nosso lar, quando ele fala de atravessar vários dias sem alimentação comum, né, não esse alimento que nosso material, né, mas o ambiente proporcionava nele uma satisfação, uma saciedade para continuar o trabalho lá no nosso lar. E já ele sentiu essa falta quando ele fez essa visita, né, ao seu ambiente terreno, familiar, né. Pode passar. Alguém quer comentar alguma coisa? Denise, eu gostaria de fazer um comentário aqui, é que a gente vai lembrar que, né, tem lá nos capítulos passados que fala do alimento espiritual, né? E Uhum, aí a gente vai recordar que ele está falando aqui assim que esse alimento espiritual que ele sente falta, que ele, né, tinha necessidade nesse momento, e aqui ele vai citando, né, os amigos, a presença fraterna, as manifestações de afeto, dos mais puros afetos, e a gente vai lembrar que lá foi tratado que o amor é o alimento da alma, né, e como você acabou de falar, para nós, ele estava num ambiente hostil, né, ele chegou num ambiente hostil, achando que seria um ambiente, familiar, agradável, receptivo, e ele teve essa desilusão. E ele sentia falta, e aí ele pôde ver a falta que faz esse ambiente espiritual, esse alimento espiritual que é entregue para nós através da afetividade. E isso é bom da gente pensar, porque muitas vezes nós consideramos que alimento é só o que a gente ingere, né, pela boca, é só aquilo. Então, se eu me alimento bem de frutas, verduras e legumes, eu estou bem nutrido. Se isso fosse verdade, nós não teríamos desequilíbrios do campo emocional por causa de afetividades em desequilíbrio, né? Sentimentos, o expressar de sentimentos e compreender os sentimentos de forma assim tão disparatada. Então, é bom para a gente lembrar o quão bom, o quão bem faz amar e ser amado, o valor das amizades, né, dos sentimentos sinceros,
como é bom você poder falar que você tem um amigo, como é bom você poder falar que você tem uma boa amizade, que você sente falta de alguém e que alguém sente falta de você. Essa reciprocidade no campo dos afetos gera equilíbrio, um equilíbrio que ele sente a falta agora, porque mesmo que a gente precise entender que o André está sendo monitorado, naquele momento ali ele está só, né. É ele com as escolhas dele, com as decisões dele, é um momento dele. Então, ele se sente, assim, sem chão, apesar dele não estar sozinho, mas ele precisa caminhar esse caminho nesse sentimento, assim, de que é só ele, para ele poder compreender, né, o nível das forças que tem, que pode ser empregadas ou não. É o livre-arbítrio dele, né. Obrigada, Deni. Verdade, Renata. Pode passar, Cid. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira, dava-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, lembrando que Zélia era sua esposa, né? É, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura, no testemunho, deve se proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campus das lembranças, extraindo-se de cada uma a substância dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Pode passar. Alguém quer fazer um? Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei a recordar minha mãe. Não se sacrificara por não se sacrificara ela por meu pai a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas de coração. Eu não lembro qual que é o capítulo, mas foi quando a mãe do André, né, revelou para ele que o pai ainda estava no umbral, né, que tinha situações com outras mulheres. Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual de regresso ao mundo, em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior, e a expressão de fraternidade e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia. Então, o tempo que André passou lá no nosso lar, teve muitos, foi um momento de uma grande escola, né, ele teve muitos exemplos, né, presenciou muitas situações, né, e em cada capítulo nós podemos observar que era uma lição aprendida, né? André, se foi um aluno muito aplicado, né, e as lições, né, que a ele foram apresentadas, tudo levava para esse momento que ele iria vivenciar no retorno à sua família terrena, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu gostaria de fazer um comentário que aqui como é forte a força do exemplo, né? O exemplo, gente, é uma coisa magnífica, porque muitas vezes você pode não compreender o que uma pessoa fala quando ela está verbalizando, mas você consegue compreender quando ela está agindo, porque o movimento, a entrega, ela não deixa dúvida.
Então, quando ele cita, quando cada uma dessas pessoas aqui surge à mente dele, ele está lembrando de uma renúncia que cada uma dessas pessoas foram capazes de fazer diante das suas próprias vivências, dos seus sentimentos mais profundos. A gente vai se lembrar que a veneranda, por exemplo, ela já esteve com Jesus Cristo, em esferas sublimes. Aí a gente pensa, bom, mas Jesus está acessível para todos nós, não é verdade? Jesus não está distante de nós, ok? Ok. Só que uma coisa é Jesus descer para nós, isso ele faz. A outra coisa somos nós subirmos até ele, né? Então, veneranda é um desses espíritos que ela alçou regiões celestes para se encontrar com Jesus. Então, e preferiu, escolheu, abraçou a tarefa de ficar em nosso lar, mas aí a gente tem que lembrar que ela vive, a mente dela habita, o corpo não, mas a mente dela habita regiões celestes. Mas ela trabalha em nosso lar intensamente, esperando para que os seus afetos se restituam e a acompanhem. Então, assim, são renúncias muito profundas. Cada um dessas pessoas, dessas personalidades que ele está citando aqui, fazem renúncias enormes, despreende deles uma força, uma entrega absoluta. Então, todas essas pessoas vêm à mente dele como um bote salva-vidas, né? Todos ali foram capazes de fazer renúncia. E aí a gente não pode nem colocar, mas todos esses espíritos que eles citaram estão no mesmo grau de evolução. Nós sabemos que não estão, não é verdade? Nós sabemos que não estão. O fato de estarem inseridos no corpo, não quer dizer que estão espiritualmente na mesma escala. Então, são espíritos de ordem diferente, mas cada um faz uma renúncia verdadeira dentro daquilo que pode, que consegue. E consegue porque se entrega por amor, amor verdadeiro, um amor que não julga, um amor que não fica espetando o outro, vai, não, é o amor que acolhe, que espera. Então, essas memórias ativadas, essas pessoas que ele está buscando na memória, com quem ele conviveu durante todo esse tempo e que trouxe para ele esse subsídio, esse piso, né, balizado, isso para ele é maravilhoso. Isso aqui é o bote dele, é o bote salva-vidas do André, né? É o que fortalece ele nesse momento, é a lembrança dessas pessoas que não tratava ele de forma desrespeitosa, mas acolheram ele como irmão, como filho, como amigo, e cada uma delas fazendo uma renúncia muito valiosa. Obrigada. De nada, Renata. Eu só vou colocar meu celular para carregar aqui, gente, porque, ó. Pode mudar, Cid, me fazendo um favor. Clarencio me acolhera com devotamento de pai. A mãe de Lises me recebera como filho. Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental. Construção mental diferente, que se erguia, célere ao meu espírito. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico.
e deliberei colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. Eu acho que aí, André, né, eu até coloquei, ele entendeu qual que é o verdadeiro sentido, né, desse retorno dele para a sua família terrena, porque ele entendeu que ele precisava, que passou, aquela família, aquele núcleo que ele tinha aqui, era outro, que hoje ele voltou, né, para rever esses amigos, que seria família agora amigos, né, que precisava de ajuda, os sentimentos humanos dele não fazia mais parte daquele André, né, que viveu aqui na Terra. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravara de momento. Pode ir, Sidney. De momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas: Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido. Não me deixe só. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente e, se de fato se sentia companheiro fraternal de ambos, deveria auxiliá-los com recursos ao meu alcance. Alguém quer falar alguma coisa? Pode passar, Sidney. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias, quando me dissera: aqui em nosso lar, nem todos necessitam de aérobus para se locomoverem. Porém, os habitantes mais elevados da colônia dispõem de poder de volitação, e nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. André, eu vou voltar um pouco lá no slide anterior. André viu que a necessidade dele ele estava ali naquele momento não para julgar o que ocorreu, as decisões de Zélia, né? Mas sim para ajudar como irmão fraternal. E ele sentiu necessidade, né, de agir naquele momento ali, diante do que ele estava presenciando. Mas ele se sentiu também incapacitado diante da situação, né, do abalo que ele teve diante do cenário, e ele recordou, né, essas memórias, recorreu a essas memórias para buscar uma ajuda espiritual. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse slide é a caridade dos irmãos, né, que aqueles espíritos mais elevados podiam se volitar, mas diante de alguns que ainda não conseguiam, não tinham esse poder, eles, né, todos caminhavam, né, para ser fraterno, não, vamos dizer, constranger aqueles que ainda não tinham essa condição, esse poder de habilitação. Eu achei muito interessante isso, sabe? Alguém quer falar alguma coisa? Então, André, no próximo slide, ele vai buscar ajuda, né, através da força do seu pensamento, e essa ajuda vai vir rápida. Pode passar, assim. Os que se encontrem afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa. Experimentei e concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece. Dirigi-me a Narcisa
e carecendo socorro. Contava-lhe, em pensamento, minha experiência dolorosa. Comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que não me desamparasse. Lembrando que Narcisa é a companheira dele, né? Lá nas câmaras. Pode passar, sim. Aconteceu, então, o que não poderia esperar. Passado 20 minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa que atendia, sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Pode falar, Renata. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, antes que a gente vá muito para frente, que ele está falando aqui que ele recorreu a Narcisa em fervorosa oração, né? E ele fala que depois de 20 minutos. Então, assim, quando a gente fica pensando que é, uma breve conversa, né? É a oração mais profunda que a gente pode fazer, não está errado, porque se for uma breve conversa cheia de sentimento, sim, pode, né? Mas quando a gente fala de entrega com Deus, né, com os benfeitores espirituais, a gente está falando de entrega, porque muitas vezes nós podemos pensar assim: ah, mas Jesus já sabe das minhas necessidades. A espiritualidade amiga já sabe das minhas necessidades. Então eu não preciso ficar me delongando em assuntos para que eles saibam do que eu estou falando. Mas, gente, isso é entrega, né? Isso é entrega. É a mesma coisa de eu ligar para uma amiga e falar assim: ó, eu tô com um problema e quero que ela leia o meu pensamento. Diante das situações que ela já pode conhecer na minha vida, é possível que ela já tenha um panorama do problema, mas eu preciso abrir, não preciso? Eu preciso abrir o coração. Então, aqui ele está falando de um momento de entrega, e a gente tem que perceber isso porque a oração é um momento de dedicação, é um momento da nossa confiança aquele espírito a quem a gente está se dirigindo. Então, eu não posso virar para o meu anjo da guarda e falar aqui, ó, vou poupar as palavras que você já sabe o que, que eu estou passando. É lógico que ele sabe, mas eu preciso falar, né? E aí a gente precisa entender que a oração, ela não precisa ser longa, ela vai ser se eu quiser fazer daquele momento de conversa, de entrega, um desabafo, uma abertura da minha alma. Gente, isso não cansa os amigos espirituais. Isso não cansa os amigos espirituais. Nem quando a gente é cansativo em lamúrias, eles se cansam, eles nos escutam com paciência. Então, diante desse momento de entrega que é a oração, e a gente deve prestar atenção nisso, porque muitas vezes nós falamos coisas que não se conectam com os nossos sentimentos. Então, são orações vazias, que não passam do céu da boca, né? São orações quebradas, elas não passam do céu da boca. E a gente tem que observar as intenções das orações. Porque tem pessoas que ainda pensam assim: se eu fizer, estou com muita raiva de fulano, se eu fizer uma oração pedindo para que Deus pese a mão sobre aquela pessoa, isso aí é oração de espírito vingativo, né? Para que Deus pese a mão sobre ela e que faça justiça. A gente tem que lembrar de uma coisa: Deus é justo, ele não é justiceiro. Existe uma diferença muito grande. E quando a gente ora
aos espíritos para o bem nosso ou dos outros, essas orações são ouvidas e atendidas, como foram aqui. Quando as nossas orações, elas estão na escala da inferioridade, como os meus sentimentos que estão regendo ela, elas vão de encontro a espíritos que estão na faixa que eu estou. Então, se eu desejei, achei que estava fazendo uma oração, um pedido muito fervoroso, e no meu processo de vingança eu desejei algo de ruim para uma pessoa, e esse algo de ruim se materializou, eu tenho que lembrar que isso não é efeito do atendimento dos bons espíritos. Isso pode ser uma conexão minha com espíritos que estão na minha faixa de pensamento e sentimento. Então, a gente precisa fazer essas separações. A gente estuda para a gente poder ir observando e avaliando as coisas e aprendendo, não é? Não é para isso que a gente está caminhando, para aprender, para melhorar? Então, eu vou começando a identificar o que é bom e o que não é. E a gente sabe o que é bom e o que não é. Por quê? O que é bom pode ser comentado em qualquer lugar e com qualquer pessoa. O que não é, não pode. Se eu desejar mal para qualquer um de vocês, eu não posso falar isso abertamente. Porque eu tenho um sentimento de autopreservação, eu não quero ser julgada, eu não quero ser taxada de uma pessoa má, egoísta, etc. e tal. Então, eu não vou fazer isso. Então, quando a gente se conecta com o bem caminha nessa direção. E nenhum bem que é buscado, seja para nós, seja para os outros, fica sem retorno. Antes mesmo dele terminar a rogativa dele, ela já estava ali. Ele se conectou com ela de uma forma tão rápida, porque o pensamento é rápido, né, gente? E um pensamento com sentimento, ele é célere, né? Ele faz movimentar engrenagens que a gente não consegue dimensionar o poder delas. Obrigada, Denise. Ô, Renato, você me emocionou agora. Assim, eu vou compartilhar com vocês, né? Questão do pensamento, quando você busca socorro. Meu pai desencarnou há tem 1 ano e 5 meses, e ele ficou alguns dias no CTI, e quando eu fui visitá-lo, na penúltima vez, eu disse para meu irmão, eu não sei se eu aguento ver o papai desse jeito, nesse sofrimento. Passaram 3 dias, eu voltei novamente, tudo certo, nós já sabíamos que a situação dele era irreversível, mas para os quais eu, meus 2 irmãos e minha mãe entraram no CTI. De repente, veio uma ordem que só poderia entrar 3 pessoas. Eu não entrei. Eu entendi o recado. E nesse momento eu comecei a fazer, meu coração apertou, eu falei, meu pai tá partindo. Nisso, eu dentro do hospital, na recepção, todo vidro, eu comecei a levar meu pensamento, pedir a Deus que fizesse o melhor, né, que meu pai, se fosse o momento, que ele fizesse a partida, para não ficar sofrendo mais. Aí veio uma borboleta dentro de uma recepção, que é puro vidro, até o local que eu estava sentada, eu entendi, o papai está fazendo a passagem. Então, quando você né, tem um pensamento, você busca, faz de sincero, você é atendido, o socorro vem logo, sabe? Eu falei, papai, aí nisso logo meus irmãos já desceram, aí a própria médica lá do CTI falou, seu pai está fazendo a passagem. Nós voltamos para casa, eu veio os sentimentos, vamos fazer o evangelho, fizemos o evangelho, 2 horas depois recebemos a ligação que o papai tinha partido. Então, o pensamento é muito importante. Então, quando você seu pensamento se desvirtua, um pensamento que não, nada agradável, é melhor a gente correr logo, né, sair dessa situação, porque nosso pensamento nos leva longe, para o bem ou para o mal. Então, Narcisa disse a ele que não podemos perder tempo, né? Antes de tudo, aplicou passos de reconforto ao doente, isolando das sombras escuras que se afastaram. Pode passar, Cília.
como por encanto. Então, a Narcisa ali aplicou o passe, né, as sombras que estavam ali próximo ao Ernesto se afastaram. Em seguida, convidou-me a uma decisão. Vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação, e ela, notando minha estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado com a lição nova, seguia silencioso. Chegamos ao local onde se alinhavam enormes frondes. Narcisa chamou alguém com expressões. Com expressões, pode passar, Cidinha. Que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe o apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. E, à vista da minha surpresa, arrematou: como vê, nada existe de inútil na casa do nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece pode passar o Sidney. A dificuldade, surge a providência. Não, volta, por favor. Surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente que se condenou às trevas da maldade. Ô, Sidney, volta só um pouquinho no slide anterior, porque essa fala da Narcisa foi muito, eu até coloquei ela em vermelho, porque eu achei, assim, maravilhosa, né? Que lição é essa, né? Nada existe de inútil na casa do Pai, inclusive na natureza, a natureza está ali a nosso favor, né? Em toda parte, há quem necessite aprender, há quem ensine. Nós aprendemos muito, né, com a natureza. Tudo, nada é inútil nesse planeta, nesse mundo, né, universo, tudo que existe no universo está a nosso favor, para o nosso bem, mas depende do uso que nós vamos fazer, se é para o bem, se é para o mal. Nesse caso aí, olha que lição né, que ela deixou, que o André aprendeu mais uma, né, uma lição. Pode voltar, Sidney. Pode para o próximo slide. Pode falar, Renata. Só um instante, Denise. Eu gostaria que a gente fizesse um comentário aqui. Aí eu vou voltar um pouquinho lá na hora que ela está aplicando o passe de reconforto ao doente, né? Passe magnético, gente, muitas pessoas conhecem, muitas pessoas já trabalham com o passe magnético, outras não conhecem, mas o passe magnético são fluidos, né? Fluidos espirituais e fluidos magnéticos animalizados, do encarnado. E existem os passes, no caso aqui, ela é desencarnada, então ela está aplicando passes com fluidos espirituais sutis naquele doente, né? E aí, no livro que nós vamos, eu vou falar um negócio aqui, mas pode ser que eu esteja enganada, pode ser que agora me falhou aqui na memória, mas eu acho que está no livro que nós vamos começar, que é Os Mensageiros, que lá tem um capítulo falando sobre o passe magnético, né? André Luiz vai dar um exemplo lá do passe magnético. Se não for nesse livro, será no próximo e nós estaremos juntos lá estudando esse livro.
O passe magnético, ele 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 caminha na corrente sanguínea do encarnado. Então, assim, muita gente tem um método para aplicar passe, né? Tem que começar da cabeça, tem que começar da barriga. Enfim, cada um tem a sua metodologia. Mas o passe ele começa primeiro na cabeça do passista, que é aquele que está direcionando a energia. E depois ele vai atingir o corpo do indivíduo, da pessoa que vai receber aqueles fluidos renovados. A energia do passe, ela cai na corrente sanguínea do espírito, do encarnado. Então, independente da onde começar o passe, na cabeça, no peito, na região do abdômen, a energia entra e ela vai percorrer, ela lastra, né? Porque ela cai na corrente sanguínea. Então a gente vai observar que muitas, a grande maioria das situações, quando uma pessoa recebe um passe, ela tem um equilíbrio orgânico. Se ela está com dor de cabeça, a dor de cabeça tende a amenizar ou parar. Se ela está com febre, a febre tende a diminuir e a cessar. Isso não quer dizer que o passe está tratando a doença. A doença ali, né? Se ela tiver outros fins, ela vai permanecer. Mas o tratamento do passe ao longo dos períodos vai reequilibrando o corpo físico, vai reequilibrando, tanto que tem pessoas que fazem tratamentos através do passe, né? Irradiações à distância. Então a gente entende isso, que o passe ele favorece o corpo físico nessa ordem, porque a energia renovada, ela cai na corrente sanguínea da pessoa. E ali mudou o padrão do Ernesto, os obsessores, os espíritos que estão com ele, perdem um pouco a conexão com ele. Alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou, perdeu os liames ali de conexão, né? Alguma coisa mudou no padrão do corpo físico do Ernesto, que aí não é estudo para agora, mas a gente vai entendendo que as conexões, né, no caso dele, que está sofrendo com obsessões de espíritos é, inimigos, né, vingativos, vai se criando elas de conexão. Então, a hora que ela aplica o passe nele, ele já dá uma revigorada para ir buscar o que ele necessita. Então, quer dizer, ela deu uma enxurrada de vitalidade nele e foi com o André buscar os outros recursos para dar seguimento no tratamento dele, que são os fluidos da natureza, né? Os fluidos da natureza. Então, assim, tudo na natureza é colaborativo, né? Todos os fluidos minerais, vegetais, animais, tudo colabora para o nosso equilíbrio. Então, nós doamos e nós recebemos. Nós doamos e nós recebemos. Então, ela fala aqui, né, que as forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdivide. Então, no reino mineral, existe doação de fluidos? Existe. No reino vegetal existe doação de fluidos? Existe. No animal existe? Existe. No hominal existe? Existe. Então, tudo permeia, é permeado pelos fluidos. Então, ela foi buscar da fonte que ele necessitava. E aí a gente vai falar um pouco aqui, Denise, se você me permitir, se você ainda for falar sobre isso, você fala para que eu paro, para você continuar, tá? Mas aqui ela está falando, o André vai contando para a gente que ela chama, né, alguém com expressões que ele não compreendia, quer dizer, ele não conhecia. Que criaturas são essas, né?
e que daí, a alguns momentos, chegam 8 entidades espirituais atendendo ao apelo dela. E que ele, surpreendido, viu ela perguntar da existência de algumas mangueiras, né, árvores de mangueira e eucalipto, para buscar nessas matrizes as energias que seriam administradas no corpo físico e espiritual do Ernesto, né? Então, aqui a gente entende, por exemplo, que o André, quando ele descreve esses espíritos, essas entidades espirituais, ele está falando. Na doutrina espírita não tem esse termo, né, de. Ai, como é que chama? Como é que chama? Esqueci. Oi, gente. Desses espíritos, esses elementais, né? Elementais é uma denominação assim de matrizes indianas, hinduístas, africanas, né? Elementais. Então, assim, na doutrina espírita não tem essa denominação, mas a gente sabe e a gente entende, pelo que o André está explicando aqui, das denominações dos princípios inteligentes, que o espírito, antes de estagiar na condição de espírito hominal, a gente caminha nos reinos mineral, vegetal, animal, a gente vai colhendo experiências, né, desenvolvendo as nossas matrizes espirituais nesses reinos, até chegar aqui. Esses espíritos dos quais o André estão se referindo são espíritos ainda possivelmente bem próximos ainda dos primatas, mas já são espíritos que já não estão mais no reino animal, né? Já saíram, já deram esse salto, mas ainda são espíritos bem lá no início das suas experiências, da sua caminhada no reino hominal. Então, por isso que André fala assim, né? Uai, ele não falou porque ele era carioca, ele não ia falar uai. Mas, gente, mas quem são esses espíritos, né? É, desconheço. Como assim? E aí vem toda uma explicação da Narcisa. Claro que esse tema que nós não vamos tratar aqui agora, né? Ele está em outros livros, Evolução em Dois Mundos, no livro A Gênese, se não me falha a memória, no livro dos Espíritos, né? Vai falar, não é isso, Sidney? Me ajuda aí a rememorar. Então, assim, são livros que a gente tem essas Nossa, referências, é isso mesmo. não é? Sim. Então, é só para a gente poder entender quem são essas entidades e por que que ela está falando aqui, ó, que nada existe de inútil na casa do Pai, que em toda parte, se há necessidade de aprender, há quem ensine. Por quê? Porque os espíritos que estão no início, eles são dirigidos, coordenados por espíritos mais evoluídos que eles, porque existe, né, uma escala, né? É uma escala. Então a gente vai entendendo essa escala espírita. Lá no livro dos Espíritos fala da escala espírita, né? Questão lá de 100 a, a, a cento e pouco, lá 120, cento e alguma coisa. E e depois tem a progressão dos mundos, que também é tratada no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tem essas bases para a gente poder ir estudando.
porque nenhum de nós, gente, está desamparado. A gente acha que hoje, da forma como nós estamos, utilizando essa ferramenta aqui, bonitinha, a gente já tem muitas condições de entendimento, a gente está sendo assessorado. Obrigada, querido. Desculpa tomar seu tempo. Que é isso, Renata. É muito importante. Gente, você me desculpa, eu estou muito emocionada com esse final. Assim, eu tô revivendo cada aprendizado que André foi, né, no decorrer do livro, e assim, e algumas coisas eu falo assim, meu Deus, são situações, eu fico assim, estou muito emocionada com esse livro mesmo, sabe? É um livro, assim, de uma grande aprendizagem para a gente, de momento de fazer refletir muito e mudar de postura também. Engraçado que sempre a gente nós ouvimos falar assim, quem morre nunca voltou para contar. Engano, né? Engano, e André está aí revelando para nós grandes coisas. Então, vamos lá. Se eu não me engano, que a gente tem Jesus, porque Jesus Sim, voltou, né? Se alguém falar assim, sim, eu não conheço ninguém que voltou dos mortos para contar sobre, nós temos Jesus, está no Evangelho, né? é verdade, isso mesmo, Renata. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira. E durante toda a noite, aplicamos o remédio no enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis pela manhã, melhoras sensíveis. Pela manhã, cedo, o médico observou extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. Pode passar, Cíntia. Zélia estava radiante, encheu-se a casa de alegria. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se havia rompido dentro de mim para sempre. Nesse dia, voltei ao nosso lar em companhia de Narcisa e, pela primeira vez, experimentei a capacidade de volitação. No momento, ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo. Comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvia-a esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros... Pode passar, Sidney, fazendo favor. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aérobus e transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório. Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldade de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram, francas e rápidas. Clarenço visitava-me diariamente. Aí, aquilo que eu falei um pouco antes, né, que quem já conseguia fazer, né, processo, tinha o poder de volitação, se abstinham né, por entender que muitos, tinha alguns ainda que não conseguiam fazer isso dentro do nosso lar.
E o André, ele ia, né, a partir desse momento, ele começou a ir, né, e à cidade espiritual e voltar ao lar, né, de Zélia, utilizando esse poder, né. Pode passar, Sidney. Alguém quer comentar alguma coisa? Ai, Sidney, volta um pouquinho, só por favor. Desculpa. Clarenço me visitava-me diariamente. Por favor, pode passar. Mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Lá no início do capítulo, não, acho que foi no capítulo 49, que o Clarenço falou, né, que sempre ele passaria por lá, né, e assim que se o André sentisse necessidade, poderia chamá-lo também. E assim ele foi fazendo, né, fazendo essas visitas para André. Ao fim de semana, chegaram meu termo da minha primeira licença no serviço das câmaras de retificação. A alegria tornara-se aos cônjuges, que passei a estimar como irmão. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar, totalmente modificado. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítima. À tarde, sublime, enchia-me de magnos pensamentos. Como é grande a providência divina. Dizia, pode passar, seja. Dizia homologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida? Com que amor atende a toda a criação? Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam, generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salúcio e numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir. Colhido, assim de surpresa, foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendendo a destra e falou. Pode passar, Silvia. Até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas, doravante, em nome da governadoria, declaro-o cidadão de nosso lar. Por que tamanha magnanimidade de seu íntimo, se meu triunfo era tão pequenino, se não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz, e considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio, a chorar de gratidão e de alegria. Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero. Pode Como falar. como a rede de amizade é magnífica, né? Porque mais de 200 companheiros, e a gente vai lembrar que lá atrás, quando ele pediu uma audiência com o ministro Clarence, que ele queria trabalhar, ser médico, né, no plano espiritual, e que foi ele e uma senhorinha lá para ser atendido, e a senhorinha ia sendo esclarecida pelo ministro, e ele falando, né, que ela teve várias oportunidades de servir e para todos ela se negou. E que todas as pessoas, né, que aceitam o trabalho, elas estabelecem conexão com outros, porque mesmo se em dado momento ela não tivesse condições de servir aos filhos, que era a intenção dela, ajudá-los,
ela teria uma rede de amizades as quais ela poderia buscar ajuda, poderia buscar auxílio. Vocês se lembram disso? E que isso impressionou assim o André ao ponto dele querer terminar ali mesmo a sessão que ele pediu, né? Então, ô, gente, não tem como a gente dimensionar o tamanho de ação que um movimento nosso é capaz de realizar na nossa vida. E olha que nós não estamos falando de espíritos perfeitos e nem nos colocando como espíritos perfeitos. Mas olha a rede de ação, o André estava sendo aguardado por mais de 200 companheiros felizes pela vitória dele. Claro que ele não poderia, esses 200 não poderiam assim ter contato direto com ele, mas quem não gosta de ver alguém, gente, vencer a si mesmo? A gente gosta, é bom, não é? Não é bom? Você vai num lugar assistir um campeonato, você está torcendo por aquela pessoa, você quer, né? Você quer que aquela pessoa vença. Se ela estiver representando o seu país, o André estava representando um desejo de avançar. É muito maravilhoso isso, é muito bonito. Claro que tem espíritos e espíritos. O doutor Bezerra, quando ele desencarna e ele está lá no plano espiritual, tem uma multidão de espíritos esperando para saudá-lo que ele não conhecia. E aí ele vai ser esclarecido que aqueles espíritos que estavam lá, a maior parte que ele não conhecia, eram espíritos que estavam ali para agradecê-lo por ele ter ajudado os seus afetos. Então, assim, a extensão, o raio de ação, né, de espíritos mais conscientes é muito maior. Mas essa esse grupo de espíritos felizes pela vitória dele é muito emocionante. É um final de estrelas, né? É um final maravilhoso. Obrigada, Denise. Então, gente, muito obrigada, tá? Pela companhia de todos vocês durante todo esse livro, todo esse trajeto. Quem chegou no início, quem chegou no meio, muito obrigada. Foi um estudo muito feliz, que encheu o coração da gente de alegria e nossa alma de felizes aprendizados. E eu espero que nós estejamos juntos, reunidos, no próximo livro, que começa na próxima semana. E que Jesus abençoe os nossos propósitos. E muito obrigada, Denise, muito obrigada, tá?